Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa e é com muito prazer que eu recebo os nossos convidados desta noite. São 3 gestores renomados, gente com muita bagagem que vai poder passar para você, investidor que está em casa nos assistindo, muito da experiência de como eles estão enfrentando esse ano de 2021 tão cheio de surpresas. Então, vou começar aqui apresentando o Eduardo Cotrim, que é da JGP. Tudo bem, Cotrim? Tudo ótimo, Denise. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com essa turma. Prazer todo nosso. A gente tem aqui também o Rodrigo Azevedo, da Ibiúna Investimentos, fundador da Ibiúna. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite, Denise. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite, Cotrim. Boa noite, Duda. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Prazer nosso. E Duda Rocha, da Ocam, já nosso amigo aqui de longa data. Tudo bem, Duda? Tudo bom, Denise? É um prazer estar falando aqui na Genial, da qual eu fui sócio. Me honro muito aí de ter começado os princípios aí dessa plataforma fantástica. Também é um prazer estar falando com velhos amigos e muito competentes aí, tanto o Cotrim quanto o Rodrigo. E também queria agradecer toda a audiência que a gente puder agregar para vocês. Maravilha. Então, vamos lá. Ô, Duda, a gente já fez umas 2 ou 3 outras lives, assim, de você com outros gestores, batendo um papo e conversando sobre a situação. Não sei se você lembra que a gente fez uma que o título era O Risco da Segunda Onda. E tem meses, foi quando começaram a falar da segunda onda no exterior. Aí agora, nesse momento, a gente vive esse momento tão triste e pesado no Brasil, 300 mil mortes no Brasil, a segunda onda pegando feio, a gente vê que está todo mundo em casa. Eu, que ano passado trabalhei no escritório, esse ano estou trabalhando da minha casa. Então, eu queria que você começasse abordando esse assunto. Eu sei que não é dos mais para cima, eu te pede para o investidor, tenha paciência, a gente vai falar de outros assuntos aqui também, mas como é que isso chega nas suas decisões? Você teve que mudar alguma direção esse ano com a piora desses números, com a forma que o governo está enfrentando a pandemia, ou até agora parece que essa leve mudança de postura, como é que isso pesa nas suas decisões, na sua gestão? Tá ótimo. A gente não tem como fazer uma live, conversar sem ter que falar de pandemia, que é o grande fator exógeno, externo que veio, o grande fator que muda as nossas decisões, Primeira, vamos tentar ver o lado bom, Pelo menos o nome dessa live não é risco da terceira onda, porque, infelizmente, Denise, tem países que passaram pela terceira onda, Itália, por exemplo, é um exemplo. Então, a gente na Ocam, apesar de a gente consultar vários especialistas, os especialistas mesmo têm muita divergência, estão tendo agora, finalmente, alguma convergência em função das vacinas, mas a gente tem uma humildade enorme, Então, eu acho que a melhor resposta que eu posso falar para quem está ouvindo a gente é como gerenciar investimentos em tempos de pandemia, em tempos de um fator muito forte. E aí a gente está fazendo esse ano, na segunda onda, a gente também não tinha como prever que a segunda onda seria tão forte como ela está vindo, mas a gente está fazendo a mesma coisa do ano passado, Então, no ano passado, a gente, quando veio a pandemia, a gente antecipou em alguns pontos, porque, por exemplo, no Brasil, a gente vinha reduzindo os níveis de atividade, a expectativa de atividade, achava que não teria fluxo para a Bolsa consistente por parte de estrangeiro, então a gente redeou, protegeu mais a carteira de ações aqui no Brasil e diminuiu até um pouco. Então, foi a mesma coisa que a gente fez agora. Também a gente achou que os movimentos macro e relativos, um país que está saindo melhor da pandemia do que outro, também eram muito relevantes. Então, mesma coisa que a gente fez no passado. Lá, a gente já vinha com essa desaceleração global, a gente aplicou mais juros, na época aplicou mais juros nos Estados Unidos, no México e no Brasil. Agora, os estímulos foram tão fortes no ano passado e os Estados Unidos está se mostrando que está saindo melhor da crise, a gente também fez uma proteção preponderantemente macro, só que dessa vez foi para o outro lado. A gente, há algum tempo, vem tomado nas taxas dos Estados Unidos, que tem uma recuperação maior. Por outro lado, também comprado mais empresas americanas, preponderantemente empresas líderes, como a gente gosta, com grande crescimento, em que o risco de erro é relativamente baixo, mas setores cíclicos, que pegam essa recuperação da economia. Então, é um efeito um pouco simétrico do ano passado, comparado principalmente à Europa, que
está tendo uma vacinação mais lenta e uma recuperação mais lenta, e a gente acha que vai ter um fluxo pior. Então, os Estados Unidos a gente acha hoje muito dominante em investimento, a gente gosta muito da China também pela questão da tecnologia, mas a China está com uma série de problemas de interferência governamental. Então, investimentos que a gente tinha em internet, em e-commerce, a gente diminuiu sobremaneira, né? OCAN, que é o nome da minha empresa, significa se restringir ao simples e ao essencial. Então, a determinação da pandemia hoje é os Estados Unidos saindo do investimento em bolsa, um crescimento global que é esperado, inclusive pelo próprio FMI, na casa de 7%, é fantástico. Estados Unidos com a expectativa de crescer mais que 7%, então, isso também é um crescimento em níveis chineses, então a gente tem uma expectativa também de alta de commodities, a gente persegue há algum tempo. Particularmente com novas mudanças de matriz energética, a gente persegue principalmente commodities ligados a energias alternativas. Então, por exemplo, a gente investe em empresas de cobre lá fora também há bastante tempo, tá? Então, lá fora a gente tem um case de recuperação de empresas cíclicas, inclusive de tecnologia, mas recuperação de empresas cíclicas e case de commodities muito forte, e estamos achando que tem um risco inflacionário, a gente está tomado em juros. E, claro, as moedas dependem de cada país. A gente não está um movimento assim, nessa recuperação, vai favorecer mercados emergentes. Alguns sim, alguns não. A gente não está num movimento achando que o dólar vai ficar fraco. E aí, trazendo isso para o Brasil, por exemplo, o Brasil, infelizmente, está num ponto dos países mais frágeis do ponto de vista de mercados emergentes. Por quê? Porque ele está agora meio que no ápice, talvez em 30 dias, no ápice de uma segunda onda. Na parte de gestão, ainda não teve um alinhamento exatamente de como combater isso, então a gente as vacinas nem estão chegando tão atrasadas, mas a efetividade, vamos dizer assim, o ganho político nisso, o alinhamento não está acontecendo. Então a gente está com dois problemas, a gente está com uma pandemia, que já é um problema muito sério, isso mais ou menos é um problema que não é exclusivo do Brasil, mas o Brasil, adicionado ao problema da pandemia, está com um problema de risco político, né? Porque quando agora você tem que fazer reformas, a gente foi para um endividamento muito grande, você tem um risco fiscal e um risco político. E você não está andando, né? Ontem, a gente está fazendo essa live aqui no dia 25 de março, ontem o presidente da Câmara falou que não é momento de privatização, não é momento de reforma, é momento de ajudar o povo. Ou seja, acaba sendo mais expansão fiscal, que já é frágil. Então, a gente vai ver ainda flertando, vamos dizer assim, com níveis de endividamento bastante alto, uma administração difícil, quando os níveis de juros estão subindo lá fora, o custo de oportunidade. Então, isso é ruim para emergentes mais frágeis. A gente viu recentemente uma Turquia tendo que subir, subiu fortemente os juros e gerou uma crise política, caiu o presidente do Banco Central, eles tiveram uma desvalorização. A Argentina, nossa vizinha, essa semana, em menos de um ano, defaultou, ou seja, não pagou uma dívida externa, então você começa a ver vários... Isso é igual fazendo pipoca, né, na panela, né? Vários emergentes começam a pipocar com problemas, porque, na verdade, existe um ditado, né? Desculpe o francês, que quando a água está baixando, você vê quem está pelado, né? Então, a gente está um pouco despido, infelizmente, nesse momento. Então, eu acho que é esse o risco. Então, a gente se protege na parte macro, a gente tem perseguido tomar os juros, ainda no Brasil. Estamos tomados no dólar ainda, acho que o nível de crise para você... ter a percepção, fazer reforma é um outro nível, a gente está no processo ainda de deterioração macro. Em ações, como a gente gosta muito de algumas empresas, o Brasil tem empresas fantásticas, Alfa, também commodity, a gente persegue crise de saúde lá fora e aqui dentro, e a gente persegue esse case digital também, é fantástico, algumas empresas com um Alfa muito forte. A gente persegue um portfólio, mas muito protegido, principalmente empresas que estão sofrendo mais com a pandemia, que não têm crescimento. Então, acho que é um cenário bastante desafiador, e eu acho que tem um problema, né? Os juros no Brasil ainda está fora do lugar, né? Aí eu vou aproveitar que tem um ex-presidente do Banco Central, meu amigo Rodrigo aqui, que é mais especialista em... Você é promovido para ex-presidente, pô, bacana. Ex-diretor. Ex-diretor, é verdade. Isso foi uma falha de escolha. Mas, assim, o Rodrigo, a gente está modelando, as pessoas se surpreendem muito com o movimento que está tendo dos juros, né? E a gente tem uma projeção de inflação de 5%, numa tendência que continuamente a gente está subindo as projeções de inflação. Eu acredito que o da Ibiúna também seja próximo disso, ou possivelmente até acima, né? O Banco Central, inclusive, se comunica que o juro real neutro para ele é próximo de 3%.
Ou seja, só isso já implicaria um juros de 8%. Para ser neutro, só que, na minha opinião, ele tem que conter uma espiral crescente de inflação, né? Com um cenário de commodities subindo lá fora, né? Então, eu queria comentar assim, o que você acha que é um juro real, assim, e se você efetivamente acha que no Brasil você tem chance de a gente ver juros de 2 dígitos, porque na nossa visão o risco está ficando muito assimétrico para cima. Bom, obrigado, Duda, pela pergunta fácil de responder, né? Eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu gostaria talvez fazer algumas considerações sobre o teu comentário inicial, né? E a pergunta da Denise sobre a pandemia também, que eu mostrar alguns ângulos diferentes sobre a questão da pandemia e eu chego na questão do juro depois, tá? Acho que é interessante, inclusive, para você que está aqui nos ouvindo, entender que diante de um mesmo cenário, diferentes gestores se posicionam e reagem diferente, né? Dada a sua habilidade e tal e tudo. Então, acho que 2 pontos que eu gostaria de fazer. O primeiro é qual é a dificuldade grande que esse cenário de pandemia traz hoje em dia, que é muito diferente do ano passado, né? O ano passado era uma história de surgiu alguma coisa nova, uma pandemia que basicamente vai derrubar o crescimento no mundo inteiro, vai derrubar inclusive a inflação, talvez a gente entre num período profundo de depressão, a gente não sabe como é que vai ser, se vai ter vacina ou não. Então, era um cenário de muito mais incerteza, porque a gente estava lidando com uma coisa muito nova, né? Basicamente, a gente conseguiu, através de lockdowns e com a perspectiva de vacina, que as economias basicamente voltassem muito rápido, né? As economias tiveram, em geral, no mundo, uma queda muito sincronizada e muito profunda no segundo trimestre, e o segundo semestre foi um segundo semestre de voltas de crescimento muito expressivo, né? Mas naquele momento onde bateu a crise, a primeira onda, vamos chamar assim, incerteza grande. Aqui é diferente, né, porque está vindo essa nova onda, inclusive, infelizmente, a gente está vendo aqui no caso do Brasil, por exemplo, os números são muito maiores, né, picos batidos tanto de infectados quanto de falecimentos e tal, maiores do que foi da vez passada. No entanto, a gente tem a perspectiva da saída ali na frente, que é a vacina, né? Então, do ponto de vista de gestão de economia, né, e com toda a dificuldade que é tentar isolar esse momento difícil pelo qual todos nós estamos passando e fazer uma análise objetiva, a história básica é o seguinte: essa pandemia vai ter um pico nas próximas 2 a 4 semanas, depois a vacinação vai crescer de uma maneira significativa e tem uma chance grande de, gradualmente, no caso do Brasil, no segundo semestre, no caso dos Estados Unidos, bem menos, muito mais rapidamente, dado que a vacinação está mais rápida, a vida volte ao normal no segundo semestre. Então, a dificuldade que você tem para operar esse cenário é quanto peso você dá para os próximos 2 meses versus quanto peso você dá para os 6 meses seguintes, né? Porque a performance das empresas no segundo semestre vai ser muito boa, provavelmente porque a vida vai estar voltando ao normal, se a vacinação de fato funcionar, né? No entanto, a gente tem um período duro aqui que talvez o lockdown tenha que ser muito mais difícil. Então, eu acho que parte da volatilidade que a gente está observando esse primeiro semestre, né? A gente começou com um cenário que parecia um cenário espetacular, né? O mundo inteiro está retomando, os Estados Unidos está puxando, tem liquidez abundante, juro baixo, commodity para cima, né? E de repente a Bolsa Brasileira, por exemplo, está no negativo no ano, né? E com uma volatilidade gigantesca. Então, acho que ela reflete muito essa dicotomia que existe entre quanto de peso você dá para o curtíssimo prazo versus quanto, né, você quer se posicionar para o segundo semestre, né? Todo mundo quer estar comprado em bolsa no segundo semestre, né? Porque vai ser bom, né? Só que no curto prazo a coisa balança muito. Então, acho que isso tem trazido, do ponto de vista de gestão, dificuldades, tem exacerbado a volatilidade e, logicamente, como o Duda mencionou, cada país, nesse momento, é uma história diferente, porque o grau da pandemia e o grau do avanço da vacinação, ela é diferente em países, né? Então, nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, ela está muito mais avançada do que ela está na Europa ou está no Brasil, né? Curiosamente, pega um país como o Chile, que conseguiu avançar muito rapidamente na vacinação, no entanto, está no pico de pandemia no curto prazo, né? Então, operar esses diferentes países, acho que é um desafio interessante, e quem tem conseguido, acho que ter uma performance razoável, tem conseguido exatamente navegar esse ambiente, e a questão básica é todo mundo estar olhando ali na frente, né? Porque se a vacinação de fato funcionar, não é só a solução de saúde que vai funcionar, é o portfólio de todo mundo, que todo mundo tem, também vai, né? Então, enfim, eu acho que esse é o dilema um pouco que a pandemia traz, que eu acho que é diferente esse ano do que foi o ano passado. Dito isso, um segundo comentário, antes só de eu chegar no juro do Duda, tá?
o que nós da Ibiúna temos feito, né? E nós temos, acho que o Duda tem uma equipe grande e uma especialidade grande em operar com empresas, etc. A gente tem um grupo de empresas de equities da Ibiúna que é separado do grupo macro, né? No grupo macro, a gente não opera em companhias individuais, a gente opera muito mais ações como classes de ativos. Significa dizer que quando a gente está construtivo em ações, a gente basicamente é comprado no Ibovespa, comprado no S&P 500, ou vendido em algum desses índices futuros, né? Mas o grosso do risco ele é concentrado muito mais, no fundo, em operações com temas macroeconômicos, né? Então, isso significa, basicamente, olhar ciclos de política monetária no Brasil e no resto do mundo, e o grosso do risco, em geral, ele está alocado para operações de juros e operações de câmbio no Brasil e no exterior, e, além disso, a gente faz operações também de bolsa e de commodities, mas, em geral, ocupam um risco muito menor, dado que eu acho que é a especialidade que a gente tem dentro da casa, 2 ex-diretores do Banco Central, né? Então, o que a gente tem feito esse ano, por exemplo? Né? Eu acho que a história básica desse ano, né, o Duda também mencionou, que esse ano é o contrário do ano passado. Né? O ano passado e o ano de 2019 eram 2 anos onde o juro de todo mundo foi para baixo, né? Então, era basicamente uma história de, olha, aplica o juro aqui ou em qualquer lugar do mundo e volta no final do ano, né? Esse ano, eu acho que o dinheiro grande para ser feito está ao contrário. Está exatamente, olha, toma o juro no Brasil ou em qualquer lugar do mundo e volta no final do ano, né? Quase, né? Então, o grosso do dinheiro que a gente fez, né? O Ibiúna Red STH, que é o principal fundo da casa, o ano passado ele deu 15,5, basicamente, com operações aplicadas em juros. Esse ano a gente está subindo quase 2,7 até hoje, né? E está basicamente também com operações tomadas em taxas de juros. Tá? Onde que a gente tomou, né? O Duda mencionou bem, os Estados Unidos é o país que deve ter crescimento de 7% ou mais esse ano, né? Isso aí deve ser um ambiente que deve gerar uma perspectiva de pressão inflacionária e fazer com que o juro suba. Então, a gente tem estado bastante tomado, né? Tomado em uma posição, para você que está nos ouvindo e não é um especialista, né? Tomado em uma posição que você faz com uma operação que você se beneficia quando você aposta que os juros vai ser mais alto do que aquele que o mercado está precificando nesse momento. Logicamente, se existe uma retomada mais forte, a perspectiva é que apareça a inflação mais cedo e a tendência é o juro subir, né? Então, a gente fez operação grande disso nos Estados Unidos, a gente fez também no Chile, dada a perspectiva de retomada mais forte, fizemos grande no Canadá, na Inglaterra e na África do Sul. No Brasil, né, na verdade, uma parte grande, dada a incerteza toda que a gente tem tido, já tem se manifestado em juros mais altos desde o final do ano passado. Então, na verdade, aqui no Brasil, o que a gente fez foi diferente. A gente fez uma operação que basicamente se beneficiava se as reestimativas de inflação do mercado ficassem mais altas, ou seja, o mercado passasse a achar que a inflação no Brasil vai ser mais alta do que aquela que você, né, tinha num determinado momento. Então, a gente ganhou bastante dinheiro também com operações tomadas em inflação. A gente tem feito esse tipo e concentrado o risco do fundo muito mais nisso, né? A gente acha que a relação risco-retorno que você tem em operações de juros dessa maneira, ela parece melhor do que operações na área de bolsa, né? A bolsa tem tido uma volatilidade muito grande e algumas coisas, como a Bolsa Brasileira, por exemplo, né, não tem ido a lugar nenhum, né? Então, eu acho que essa relação risco-retorno tem sido muito melhor no mundo dos juros do que no mundo da classe de renda variável. Pelo menos é a maneira como nós vemos, dada a nossa especialidade, né? Então, enfim, é só para... Eu quis mencionar esses 2 pontos, porque acho que é um contraponto interessante ao que o Duda falou mais cedo, mostrando como diferentes gestores, num mesmo ambiente, né, se especializam em partes diferentes do mercado e gerar recursos do ponto de vista disso aqui. Mas, enfim, isso foi uma longa resposta, mas não esqueci da sua pergunta, Duda. O que eu acho que o Banco Central está fazendo aqui, na verdade, tá, é uma história, é um ciclo de alta diferente do que foi ciclos de altas no passado. Tá? Os ciclos de altas no passado, eles visavam essencialmente conter uma situação de excesso de demanda, onde, essencialmente, a economia está crescendo muito mais do que a sua capacidade de produção, e o resultado disso é que gera uma pressão importante sobre preços e inflação. Nesse momento, claramente, não existe um excesso de demanda, né? O que existe, basicamente, foi uma série de choques de oferta, né? Choques de oferta é uma situação onde, por alguma razão, a quantidade de produtos ofertados cai, né? E o preço sobe, né? Que foi a situação da pandemia, etc., a situação do preço do petróleo, a situação de commodities lá fora. E isso, basicamente, gerou uma série de preços para cima, e esses choques foram amplificados porque o câmbio brasileiro, na verdade, continuou depreciado. Isso gerou um choque grande de inflação, tanto na parte de alimentos quanto de combustíveis, desde
setembro, outubro do ano passado, e, em geral, bancos centrais não deveriam reagir a isso, a não ser que isso ameace, né, gerar uma pressão mais persistente de preços ao longo do tempo. E eu acho que é exatamente esse ponto que o Banco Central está tentando direcionar. O que ele está tentando dizer é o seguinte: eu quero evitar que esses choques que a gente teve até agora de preços de alimentos e combustíveis se propaguem para outros preços da economia e acabem afetando a inflação não só de 2021, mas principalmente de 2022. Então, nesse sentido, é uma elevação de taxa de juros muito mais para ancorar as expectativas lá da frente e garantir que, na hora que o impacto desses choques primários passem, a inflação volte a cair. Para esse tipo de choque, não é óbvio que você precise levar a taxa de juros para cima do neutro, né? Que é a situação que você mencionou. A situação que você mencionou, e talvez ter que ir para juros de duplos dígitos, seria uma situação onde, basicamente, você tem que, né, contaminar e evitar uma situação como essa. Então, a avaliação do Banco Central nesse momento é que, se ele subir a taxa de juros ainda para um grau estimulativo, mas que não seja tão estimulativo quanto está aqui agora, você consegue resolver esse problema. Então, no fundo, o que ele sinalizou é o seguinte: olha, eu vou tirar o juro de 2 e colocar ali mais ou menos em 4,5. Né? Gradualmente ainda bate. No fundo, o que eu acho é o seguinte: com a informação que ele tem nesse momento, tá, talvez seria bom ele chegar mais rápido lá. Né? Mas não é óbvio que você precise de muito mais do que isso. Né? Logicamente, se você tiver uma vacinação muito mais significativa, um impacto de inércia muito maior, e quando chegar lá descobrir que eu preciso continuar, simplesmente você não para. E continua indo até os 6 ou até mais do que isso. Né? Então, mas eu acho que com a informação que você tem nesse momento, o importante seria chegar no 4, 4,5 o mais rápido possível. Se você conseguir chegar lá e reancorar a expectativa de inflação, talvez, de fato, você não precise fazer muito mais do que isso. Tá? Então, acho que essa é a minha avaliação, mas, né, como nós somos economistas sempre divergem. Então, eu queria saber se o Eduardo Cotrim tem uma opinião um pouco diferente ou não. O que é? Eu queria complementar só, se você permitir também, o Rodrigo Góes também queria passar a palavra para o Cotrim, tem muita experiência nessa parte de gestão macro também. Só tem um ponto aí. Você falou numa gestão de curto prazo está muito ruim, mas no médio prazo você tem uma recuperação está boa. Eu queria só adicionar como é que, Cotrim, você faz. Você tem, então, para 2 meses um cenário ruim, 6 meses um cenário bom, mas aqui a 1 ano você tem uma eleição. E aí você tem um cenário de uma eleição extremamente competitiva, imprevisível, que também, na melhor das hipóteses, é volatilidade. Então, é o ruim, bom, e também não é bom para daqui a 1 ano. Como é que você faz essa gestão, Cotrim? Você tirou da minha boca aí o que eu ia complementar o que o Rodrigo falou. Com relação só para fechar, com relação à parte de política monetária, concordo bastante com o que o Rodrigo colocou. Mas a gente sabe que ele colocou muito bem. Visto de hoje, com as informações que nós temos hoje, né? Normalmente, o ciclo de juros ele pode ser qualquer coisa. Normalmente é qualquer coisa, mas diferente daquilo que o Banco Central planejava no primeiro momento. Ele acaba sendo ou menor ou maior, nunca exatamente como ele esperava. Mas eu acho que a ideia do Banco Central de fazer o ajuste parcial, de não precisar levar para os juros real neutro de 3% de juro real, ou qualquer coisa assim, também acho que tem essa visão de que pode ser 4, 4,5%, entre 4,5 e 5,5, talvez a primeira parada. Olhando de hoje, dá para, de repente, parar, olhar, ver o que acontece. Se as coisas estiverem pior, talvez tenha que ir um pouco mais. Então, concordo com o Rodrigo nesse sentido. Mas, olhando um pouco mais médio prazo, quer dizer, tem um nome de uma letra que a gente usa, que é o θ, né? O θ para quem opera opções, é o quanto que aquele perde-se de valor com o passar do tempo. E eu brinco que a gente tem um θ daqui até a eleição, porque eu acho que aconteceram várias coisas aí no cenário político recentemente que torna a coisa mais preocupante. Quer dizer, a forma como o governo enfrentou a pandemia gerou bastante polarização na sociedade. O nosso presidente hoje tem um índice de rejeição bastante alto. O Lula, elegível, com um índice de rejeição também bastante alto.
mas gerando uma polarização que nos tira a esperança de ter um candidato de centro, ocupa esse espaço que poderia vir a ser ocupado por um candidato de centro. Então, uma coisa que me angustia daqui, olhando para um ano para frente, se eu fosse um empresário, olhando médio e longo prazo, tendo que fazer um investimento numa fábrica, tendo que fazer um investimento maior, assim, como é que o Brasil vai ser visto daqui a 2 anos? O Lula, se você olhar pelo olhar do investidor estrangeiro, antes da gente saber do mensalão, antes da gente saber do petrolão, assim, nós tínhamos um Banco Central de primeiríssima no governo petista. Nós tivemos Henrique Meirelles como presidente do Banco Central, tivemos Rodrigo Azevedo como diretor de Banco Central no mandato do Lula. Assim, a equipe, o Pallotti, nós tínhamos Marcos Lisboa trabalhando com o Pallotti no Ministério da Economia. Então, assim, de repente, quando a Inês é morta, de repente o mercado pode falar o seguinte: olha, peraí, o Lula, se ele precisar ir para o centro, ele é o Lulinha Paz e Amor, ele soube ser o Lulinha Paz e Amor, entendeu? Mas a questão da corrupção gerou uma rejeição muito grande. Então, o problema que a gente tem hoje, vamos dar um exemplo, se você tiver o Bolsonaro como candidato, que é preferência, normalmente tem o uso da máquina, aquela coisa toda. Eu não acho que o Brasil, da noite para o dia, começou a queimar 5 vezes mais a Amazônia do que queimava. Mas a forma como se comunica, a forma como se coloca, cria-se uma rejeição muito grande. Gera uma falta de empatia por parte da mídia internacional, e a gente está num momento onde o Duda, como gestor de renda variável, sabe a importância do ESG hoje em dia. A gente tem um presidente que, às vezes, ao pensar e falar coisas, não é o que o investidor estrangeiro mais que está pensando no ESG, está pensando na governança, está pensando na responsabilidade, não é simpático a esse tipo de postura. Então, a gente tem uma dúvida muito grande de como é que vai ser. Se a gente tiver uma eleição tão polarizada, como é que fica? Então, assim, como é que é essa janela? 2 meses ruim, tem vacina, 6 meses bons de recuperação, mas será que tem recuperação? Quem vai investir em médio e longo prazo? Quem está pensando mais longo vai vir? A gente não pode esquecer o que aconteceu com o presidente da Petrobras, entendeu? Foi uma situação, vamos dizer, esquisita. Quer dizer, quando tiver que polarizar, Paulo Guedes tem ainda o apoio. Ontem, infelizmente, o presidente da Câmara, quer dizer, por um motivo nobre de dizer que temos que nos preocupar com o povo, se não é hora de privatizar, não é hora disso, não é hora daquilo, não é hora do outro. E aí? Como é que a gente vê tudo isso? Então, muita incerteza. Então, assim, a gente virou o ano, talvez, com uma perspectiva um pouco mais positiva. A gente viu que, no final do ano passado, com a descoberta da vacina ali no último bimestre, com a eleição do Biden, foi muito positivo, os preços das commodities subindo, teria sido muito positivo. Só que a gente teve um risco fiscal que, apesar do preço das commodities terem subido, que favorecia os nossos termos de troca, os produtos que a gente exporta estão no preço máximo, a taxa de câmbio está 5,60. Era razoável você supor que, de repente, olhando os produtos que a gente exporta, o preço que está, o câmbio que teria. Hoje, exportadores brasileiros vendem minério, vendem soja, mas não trazem o dinheiro da venda desses produtos para o Brasil, porque eles não sabem se realmente vale a pena ter os recursos aqui. Então, não estou trazendo nenhum cenário caótico, não estou dizendo, mas são dúvidas que a gente tenta olhar o seguinte: olha, se eu tiver que olhar um pouco mais longo prazo, para fazer um trade, de fazer uma operação de hoje para sair daqui a 2 meses, tal, a gente... Mas quando você fala em alocação, investimento, é muita incerteza. O Duda falou da possibilidade da gente ter juros de 2 dígitos. Nós temos uma relação de dívida PIB de 90%. Hoje, quando a gente faz as simulações da nossa trajetória, a relação da trajetória da dívida PIB, ela só não é explosiva porque nós temos um encargo hoje que é o menor que a gente já pagou. Agora, se você, da noite para o dia, começa a ter que pagar muito juro pela nossa dívida, você vai começar a falar assim: puxa, essa dívida não é sustentável. Então, tem uma série de dúvidas que a gente tem. Mas, dito isso, olhando mais no curto prazo, concordo com o Rodrigo que eu acho que talvez não haja necessidade do Banco Central subir tantos juros. A gente não pode esquecer que
por efeito de carrego estatístico, se nós tivéssemos 0 de crescimento esse ano, o PIB já cresceria 3,5%. A gente já acredita que talvez o número que a gente vai ver quando divulgar no final do ano vai ser alguma coisa de 3%, ou talvez um pouco menos. Então, significa que, de fato, o PIB deste ano não vai crescer. A gente não pode esquecer o seguinte, nós estamos com lockdown aqui, falando que vai ser lockdown de 10 dias até a Páscoa, mas a gente não está com lockdown por exemplo, tivemos uma crise em Manaus. Quanto é que Manaus representa do PIB, se você for friamente para olhar investimento? Nós estamos falando que São Paulo está parado. Nós estamos falando que o Rio de Janeiro está parado. Nós estamos parando o país. Então, assim, tem dúvida que a gente tem que olhar e ver se... Agora, a Bolsa, quando você pega a Bolsa, ali são as empresas que assim, quando você tem oligopólio, as bolsas, os grandes são os vencedores. Então, de repente, hoje está cheio de gente pequenininho morrendo, mas as empresas grandes estão na Bolsa e talvez o Ibovespa não represente o PIB nesse sentido. A economia ela é mais fraca, ela vai sentir mais do que o índice em si. Não é porque talvez a Bolsa, a economia fique pior, necessariamente o índice Ibovespa vai performar tão mal. De repente, com esse dólar alto, está favorecendo as exportadoras, a ação da Vale, entre outros exportadores que estão se beneficiando, papel celulose, exportadores de papel celulose. Então, assim, eu tenho muita dúvida quando eu vejo que a gente vai ter que passar por uma eleição com 2 candidatos com um índice de rejeição tão alto e dúvidas de se eles vão cair na tentação do populismo. É uma dúvida que eu tenho. Fico feliz que o Lula tinha seu Henrique Meirelles para confiar em quem dava os passos certos. Agradeço o Bolsonaro ter um Paulo Guedes para poder orientar e tentar colocar uma agenda liberal para o mercado, mas muita dúvida pela frente. Posso complementar, Denise? Vai, a casa é sua. Primeiro, eu queria agradecer o Cotrim, que eu tinha certeza que eu não ia ficar aqui como bad cop, né, que eu não ia ficar como policial mau aqui, que o Cotrim também teria uma visão macro também um pouco parecida comigo, né? Eu só queria complementar que eu não estou tão preocupado com o teto, né, que você falou que é o carregamento. Estou preocupado com o teto, o teto de gasto. O nosso teto de gasto virou piso, né? Hoje a gente fica torcendo que qualquer coisa extrateto que a gente faça tem uma compensação, né? Agora a gente já discute depois da ajuda emergencial do Bolsa Família e esse Bolsa Família ter uma contrapartida. A gente não discute fazer ajuste fiscal. A gente, qualquer coisa que ande, então vai ter uma expansão do Bolsa Família, vai ser com teto de gasto. Eu também, você falou bem, né? Assim, eu estou otimista para gerar valor. Eu carrego um portfólio, sou investidor, normalmente as empresas que eu carrego há mais de um ano. O que a gente está querendo passar para as pessoas que estão aqui é que a gestão de risco como ano passado, que foi um movimento brutal, por exemplo, na Bolsa, a Bolsa caiu mais 50%, depois mais do que dobrou. Então, assim, vai ser a mesma coisa, assim, não vai ser a mesma coisa que a Bolsa vai cair, isso, não acredito que vai acontecer, mas vai ser a mesma coisa, assim, vai ter muita volatilidade, entendeu? Então, eu acho que a gestão de risco vai ser bastante importante. O que eu acho que assim, nevrálgico, que a gente está falando, que são umas variáveis muito difíceis de medir, é um pouco essa falta de confiança, né? Esse fator falta de confiança. Então, eu acho que o investimento vai ser um pouco menor, né? Você teve umas cartas, a carta dos economistas, né? Inclusive temos um signatário aqui, o Rodrigo, mas vários empresários colocaram que a gestão da pandemia não está boa e tem uma certa desconfiança do investimento. Quando você olha para investimento de longo prazo, investimento real para o ano que vem, também tem um pouco isso. Então, acho que a atividade vai ser menor do que o mercado está esperando. E eu acho também que existe uma discussão, que você falou que o nosso crescimento é muito baixo, com dívida alta, né, nossa relação dívida, que o crescimento é baixo, que é o PIB, você vai ter um questionamento de quanto que você vai ficar dominado o tema pelo fiscal, o termo que até se usa no jargão, a dominância fiscal, que você vai ter uma discussão. Então, a gente está num período que a gente está num ciclo ainda inflacionário alto. Então, tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Acho que a gente vai passar um pouco para isso. Eu queria só aproveitar, o Rodrigo também aqui, ele não vai resistir, também vai comentar um pouco isso, mas eu queria aproveitar o Rodrigo, porque eu acho que é um tema muito rico, não só no Brasil, acho que vale a pena a gente falar um pouco aqui, que todos nós temos também investimentos fora do Brasil,
o tema do câmbio, né? Que está influenciando muito a inflação, fez um movimento grande. A gente está com uma visão que, nos emergentes mais frágeis, esse movimento não foi dissociado assim tanto o Brasil. E o Brasil, como não resolve seus problemas, tem que resolver seu problema de produtividade, enfim, um câmbio desvalorizado. Eu queria saber um pouco a opinião em relação ao Brasil, mas também o que você acha do movimento do dólar, algumas moedas emergentes ou globais. Tá, ótimo. De novo, eu vou responder essa pergunta, eu só queria comentar algumas coisas, tanto que o Cotrim quanto o Duda falaram, e dar uma perspectiva de fato, né? Olhando num horizonte mais longo do que esse ano, há muita incerteza a respeito do ano que vem, né? Mas, enfim, de novo, né? Todos nós três aqui, né, nas nossas áreas de gestão, a Denise lá no trabalho dela, olha a quantidade de incerteza que a gente vem vivendo nos últimos vários anos. Né? Eu brinco, né? A Ibiúna Investimentos, por exemplo, né? Mário e eu fundamos a Ibiúna, e a cota 1 do fundo foi no dia 31 de outubro de 2010. Né? Na verdade, 1º de novembro de 2010. Essa data é importante para a gente, né? O rádio Bovespa foi 74 mil pontos lá antes da Dilma entrar. Mas, assim, essa data é importante para a gente, né? Mas as pessoas não lembram muito bem o que aconteceu nesse dia, porque não é relevante. Agora, o que aconteceu na véspera, todo mundo lembra, que foi 31 de outubro de 2010, a eleição da Dilma em segundo turno. Né? Então, quando eu paro e penso assim, olha tudo o que aconteceu nesses mais de 10 anos que a gente está tocando o fundo. Né? Então, quando eu olho para frente, falo, o cenário de fato é bem desafiador, as dúvidas são grandes, a eleição vai ser polarizada e tal e tudo. Mas, enfim, né, todos nós aqui já temos uma cancha suficiente para tentar explorar dentro do fundo o que a gente faz, como é que a gente se posiciona. Quando você tem que ser defensivo, que tipo de ativo você quer ter. No Brasil, por exemplo, nesse momento, nem tanto pela incerteza que tem na frente, mas pela incerteza que tem nos próximos 3 meses. Né? Tenho dificuldade de ter uma visão do próximo 1 ano e meio para o Brasil. É certo que tem que ter prêmio de risco, incerteza igual a prêmio de risco. Agora, é razoável achar que a inflação no Brasil ela é assimétrica. Tem uma chance muito baixa dela ser muito baixa e tem uma chance grande dela ser muito mais alta. Né? Então, é esse tipo de coisa que você busca, né, para você que está nos ouvindo até agora, então, né, esse tipo de coisa que nós, gestores, tentamos identificar num ambiente de dificuldade, onde estão essas assimetrias. Né? E aí, por mês que eu não sei se a inflação vai ser 4,5%, 5%, 7%, ou, né, de repente, ela espirrou. Em 2015, ela foi parar em 11%. Né? A inflação nos 12 meses acumulados até junho deste ano vai bater quase 8%. A gente vai ficar com inflação 12 meses acumulada entre abril e setembro de mais de 7%. Né? Então, assim, a inflação no Brasil ela escorrega de vez em quando. Né? Então, um ambiente como esse me parece um ambiente pouco propício para essa inflação ser muito baixa. Por outro lado, pode ser muito mais alta. Isso está relacionado com o câmbio também, que é a pergunta do Duda, que, no fundo, tem 2 elementos aqui. Né? Um elemento é, por que num ambiente como esse você quer ter real? Né? Num ambiente como esse, você quer ter diversificação. Né? Todo mundo que tem a possibilidade de manter uma parte do seu patrimônio fora do real vai buscar fazer isso, porque é razoável. É uma medida defensiva à luz de todas as incertezas que a gente tem. Isso se junta com uma outra coisa, né? Que o ministro da Fazenda ele não se cansa de repetir que o mix de política fiscal e monetária mudou. Né? Ele sempre fala que no passado você tinha uma política fiscal expansionista, uma política monetária que era contracionista, ou seja, o juro era sempre muito alto porque você gastava muito. E o resultado disso era um câmbio apreciado. Né? Então, ele fala, durante os anos Dilma, durante os anos Lula, né? Basicamente o que acontecia, tinha aquele Banco Central malvado que mantinha o juro lá em cima, mas basicamente mantinha lá em cima porque tinha muito gasto. O resultado disso é que o câmbio era muito apreciado e destruiu todas as empresas, a indústria do Brasil. Dessa vez é diferente. Dessa vez eu estou fazendo uma política fiscal contracionista, até o ano passado, né? Pelo menos, né? O que permite que a taxa de juros seja muito mais baixa e o câmbio mais depreciado. E o ministro da Fazenda fala que o câmbio depreciado é bom para o Brasil. Então, assim, por que eu vou querer ficar comprado em real quando o juro é baixo, eu tenho um monte de incerteza e o ministro da Fazenda está dizendo, não compre real, eu não quero real, eu quero real fraco. Né? Então, fica mais difícil, né? Então, assim, acho que quando você olha para as métricas tradicionais de valor justo, entre aspas, de real, então você olha para as métricas tradicionais, esse valor era 4,80, 4,90, e claramente o real está operando com uma margem subvalorizada, ou seja, o real está barato, né? Mas todas as indicações que a gente tem é que o real vai continuar barato, e talvez fique ainda mais barato.
né? Então, acho que assim, não tem dentro do fundo, por exemplo, junto com as posições compradas em inflação, a posição que a gente mais tem entra e sai, né? Porque tem tido uma volatilidade grande, é a posição comprada em dólar, né? Então, assim, são duas coisas que, para esse cenário de Brasil, infelizmente, são posições defensivas, né? Aonde que o fundo tem uma posição mais otimista? Nos outros países, onde, basicamente, essa incerteza é muito menor e tem uma perspectiva maior de que a saída da recessão seja mais forte. Por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, a China, né? Por exemplo, a Europa. Mesmo a Europa está com uma situação de curto prazo complicada pela pandemia, mas tem uma perspectiva mais à frente melhor do que a do Brasil, do ponto de vista de que as suas empresas podem fazer. Então, esse mix, né, de fazer isso é importante. Com relação, só para terminar, a questão do dólar lá fora, né, é interessante ver que existia a perspectiva, o ano passado, né, de que, com os Estados Unidos voltando a crescer, mas uma política monetária extremamente expansionista, né, isso ia, basicamente, um fiscal expansionista, você ia ter um aumento da conta corrente, o dólar estava muito forte, o dólar globalmente ia se depreciar, tá? Ou seja, você pega o dólar contra o euro, por exemplo, o dólar contra o ien e tal, o dólar ia se depreciar e contra os emergentes também, ou seja, o dólar ia perder valor e as outras moedas contra ele iam ganhar valor, né? Acontece que no começo desse ano teve um evento que foi importante, que foi a eleição da Geórgia, né? Que basicamente acabou mudando a composição do Senado americano versus o que se esperava em novembro. Em novembro, a expectativa era que o Senado americano ia ser republicano, e com esse resultado da eleição em janeiro, basicamente o Senado virou democrata. Então, você tem um alinhamento, né, do presidente, o Senado e a Câmara nos Estados Unidos, todos democratas. O resultado disso é que isso possibilitou ao Biden passar um pacote fiscal de estímulo muito maior do que ele teria conseguido fazer se o Senado fosse republicano. Isso mudou a perspectiva, porque, na verdade, você está colocando o pacote aprovado pelo Biden é gigantesco. 1,9 trilhão de dólares é muito dinheiro. Isso vai empurrar muito a economia americana e vai fazer com que a economia americana cresça muito mais do que os seus pares no mundo desenvolvido, exceto pela China. Então, isso, basicamente, coloca em xeque a tese de que o dólar globalmente ia se enfraquecer. Não é claro se ele vai fortalecer muito, mas fica muito mais difícil, em particular depois do que ele já enfraqueceu ano passado, ele ter uma rodada adicional de enfraquecimento aqui. Isso é importante para países como o Brasil e mundo emergente, porque se o dólar não vai enfraquecer, o poder de compra, as moedas do mundo emergente vai ficar fraco, né? Ou seja, não tem uma... Você podia pensar o seguinte, pelo lado do real, do Brasil, a moeda tinha que ser fraca. Mas como o dólar vai perder valor, o real podia apreciar por conta disso. Ora, se o dólar não vai perder valor, o real não vai apreciar. Então, acho que também esse vetor, que existia uma perspectiva mais otimista, né, que podia ajudar o real a apreciar esse ano, ele foi perdido com essa perspectiva que você tem nos Estados Unidos, ser uma economia muito mais forte do que aquela que se imaginava 2 meses atrás ou na virada do ano, né? Isso traz um fator adicional de complicação para a inflação brasileira, né? Então, é curioso, né, quando você começa a fazer o link diferente, como é que a eleição do Senado da Geórgia aumenta a inflação no Brasil, né? Mas, no fundo, o link é mais ou menos esse. Ele impede que o câmbio aprecie, e o que faz o quê? Quando o preço do petróleo e da gasolina sobe lá fora, né, aqui o preço sobe muito mais. Se o preço... paga a conta é o presidente da Petrobras. Quem paga a conta é o presidente da Petrobras. O presidente da Petrobras e os coitados dos caminhoneiros, né? Tadinho dos caminhoneiros. Então, assim, é curioso, né, como esse ambiente, mas eu acho que, de novo, o dólar globalmente acho que teve uma reavaliação, né, da perspectiva do dólar globalmente esse ano, à luz dos eventos que a gente teve a partir de janeiro. E, again, de novo, isso tem um impacto no Brasil que pode ser relevante também. Legal. Você já respondeu a sua pergunta, Duda? Não, respondeu brilhantemente. Não sei se a Denise tem alguma pergunta. Não, eu queria passar a palavra para o Cotrim para ele fazer o comentário dele em cima de tudo que foi dito aqui. Ele foi fazendo o link, é que a gente vai pegando as coisas, os vasos comunicantes, né? Eu brinco que ele falou desse link da Geórgia, e aí as coisas vão impactando, e quando você vai fazendo medidas, vamos dizer talvez impensadas, mas tudo tem um reflexo.
tudo reflexo. O Duda falou que não é economista, que é engenheiro, né? O pessoal que estuda hidráulica. Eu sou economista, mas sei que tem uma estudo de hidráulica, pressão, aqueles desenhos animados que tem uma represa arrebentando, aí ele bota o dedo aqui, aí bota outro dedo para o negócio não arrebentar. Mas é isso, quando você não tem os seus fundamentos sólidos, não adianta você querer, você tem que ficar equilibrando os pratinhos, e aí você fala, não, mas agora o real está depreciado, então vamos dar CDI para a turma para ver se o dólar cai. Só que aí na hora que você dá o CDI para a turma, você lembra que a dívida está 90% e a dívida vai ter que rolar uma dívida lá. Só que quando você também der muito juro, você vai frear a atividade. Na hora que frear a atividade, a arrecadação vai cair. Entendeu? Então aí você começa, a arrecadação cai, aí a dívida, você também não consegue pagar a dívida. Então, é tudo interconectado. E aí você tem que estar sempre. Por isso que aquele negócio de conquistar a credibilidade dia a dia, coisinha pequena, são 150 decisões que você tem que fazer na direção certa. Quando você toma uma decisão destemperada, como aconteceu com o presidente da Petrobras, você manda a Petrobras no dia seguinte, a ação cai 20%, aí você começa a questionar como é que vai ser o poder de privatização. Aí vamos dizer assim, se por acaso, como o Rodrigo falou, o dólar aprecia, o Banco Central, vamos pensar o seguinte, nós estávamos falando que esse ano era de se esperar que o dólar tivesse ido para 4,80. Ele está 5,60 e o Banco Central já vendeu mais de 15 bilhões de dólares entre swaps e reservas esse ano. Quer dizer, assim, se o mundo não mudar muito e continuar nessa tendência, esse 1,9 trilhões de dólares de pacote fiscal, quem inventou o termo de secular stagnation, que é o Summers, ele defensor de muito gasto fiscal. Até ele está dizendo, calma, gente, 1,9 trilhões é coisa demais. A gente pode estar errando na mão. Aí o juro sobe um pouquinho, o dólar aprecia, mas daqui a pouco, sem o real ter feito movimento relativo nenhum em relação aos outros emergentes, a cotação contra o dólar pode estar 6. E aí isso vai bater no caminhoneiro, vai bater na gasolina, vai bater no caminhoneiro. Então, tem que estar sempre tentando criar credibilidade de médio e longo prazo com medidas sempre na direção correta. Quando toma uma medida impensada, aí você começa a questionar, será que o Paulo Guedes tem aquela influência toda? Então, isso que é muito preocupante. Se eu puder, você quer ter uma pergunta, Denise? Você queria complementar? Não, porque, na verdade, já deu o tempo que a gente tinha combinado. Mas se vocês quiserem estender mais um pouquinho, estamos aí. De repente, já passar por algumas considerações finais. Eu vou fazer só uma consideração final, então, em cima do que o Cotrim falou. Primeiro, como ele falou, né, eu como engenheiro, o engenheiro começa a frase assim, né? Em condições normais de temperatura e pressão, né? Então, eu só queria também passar, como eu não estou pessimista, eu estou otimista, na verdade, a gente não está em condições normais de temperatura e pressão. A gente está em algo de crise um pouco política ainda, porque a gente tem que aprovar reforma e, claro, tem uma pressão política porque a gente está vivendo um pico de pandemia, pico de segunda onda. Então, como o Rodrigo falou, a arte do mercado, a arte dos investidores que então estão ouvindo aqui, de novo, é você saber gerir risco para você conseguir passar do ponto A ao ponto B vivo, protegido, preservando capital, mas provavelmente daqui a 2 meses a gente vai estar em condições mais normais de temperatura e pressão e você vai ter uma pressão, menos pessimismo em relação a isso. Outro ponto que foi falado da conectividade, né? O Soros, que é um grande investidor, fala muito isso, né? Como as coisas estão conectadas. Existe uma coisa perniciosa nessa pandemia, que já vinha acontecendo com o advento da tecnologia, é que os países mais ricos, com uma vantagem comparativa em tecnologia, vão ficar mais ricos. Nos Estados Unidos, a recuperação foi em K, alguns setores subindo, outros setores sofrendo. As pessoas mais ricas ficando mais ricas, mais pobres ficando mais pobres. Até por isso que tem a justificativa do pacote para você ajudar essas mais pobres. Os países emergentes não têm essa capacidade toda. Então, o gap, normalmente, entre países desenvolvidos e países emergentes mais em dificuldades também deve aumentar. Tá? Então, por isso foi a explanação aí do Rodrigo, que também tem que tomar um pouco de cuidado. E aí eu volto só para as pessoas físicas também, que são investidores diretos, né? Gostam de investir, têm uma filosofia, é possível extrair valor, mas procure um profissional também, porque a gestão de risco vai ser muito importante para ter uma referência, um benchmark. E a Bolsa Brasileira, em geral, tem potencial de valorização. Ela até sofreu recentemente, está de lado, um pouco o Rodrigo falou, mas o tempo está passando, as empresas estão aumentando
seus resultados as boas empresas. Mas também, nos momentos em que a crise pode se ficar mais grave, vai ser também uma recuperação em cá. Então, as empresas líderes em setores favoráveis vão subir mais e as menos favoráveis vão sofrer mais. Então, tome muito cuidado com liquidez, muito cuidado de empresas menores, empresas que você poderiam ser ascendentes, que se o cenário for desafiador, ela provavelmente não vai, o que a gente chama de passar um pouco essa arrebentação e se tornar uma empresa grande. O desconto por liquidez vai aumentar. Então, eu aqui como gestor de bolsa queria passar essa mensagem. Procure as empresas ótimas, líderes, porque elas estão baratas já. Não procure as muito baratas, porque essas podem ficar ainda mais baratas. Maravilha. Rodrigo, queria que você também fizesse seu comentário final nessa pegada de o que você aconselha para o investidor leigo, o investidor comum que está nos assistindo, como é que ele tem que se comportar agora no futuro próximo. Acho que a questão, quer dizer, o tema que dominou aqui, né, é exatamente essa simetria que está existindo entre as perspectivas mais favoráveis em alguns países fora daqui e os desafios que a gente vai ter no Brasil nos próximos 6, 12, 18 meses. Né? Esse é o tipo de ambiente, né, que demanda um grau de profissionalismo, né? Ou seja, entender e navegar no mercado bem, saber que risco você está tomando, não se expor demasiadamente a riscos ou a riscos. Isso é a coisa que, né, o profissional pode ajudar. Então, a primeira coisa é sempre tenha um profissional que você confia, né? A Genial está cheio de gente muito boa, tenho certeza que pode ter bons assessores aqui que podem te dar esse conselho profissional. É muito importante para você ter o conforto de tomar as decisões, nem que você mesmo tome essas decisões, né? Mas tenha sabendo aonde você está pisando. Logicamente, há pessoas que têm um apetite maior a risco, há pessoas que são mais conservadoras. Então, é importante adaptar o portfólio também ao seu perfil de risco, né? Agora, fora isso, né, a gente tem aqui, nesse live, né, tanto casas como a JGP, a Ocam ou a Ibiúna, né, fundos, né, que os profissionais fazem isso para você, né? Então, assim, se você não tem acesso ao profissional, né, basicamente, delega isso para um profissional fazer isso, né? O que os fundos multimercados fazem, né, os fundos de ações, é exatamente isso, é avaliar esse cenário e tentar identificar onde estão as melhores oportunidades, onde estão as assimetrias e onde estão as situações que merecem um maior cuidado e ser uma posição mais defensiva, né? Então, acho que, né, fazendo uma propaganda própria aqui da Ibiúna, mas, enfim, certamente JGP e Ocam conseguem fazer isso muito bem também, né? Ter um portfólio, um pedaço do seu portfólio em fundos multimercados que tem mais flexibilidade de navegar um ambiente como esse, eu acho que continua sendo de grande valia, né? Então, também recomendo olhar com carinho para essa parte do seu portfólio, se vocês já não os têm. Você, Cotrim? Não, eu acho que, assim, acho que o Duda e o Rodrigo sabem também que, assim, mesmo nós sendo profissionais, a gente sabe que a gente também não acerta todas, tem momentos que são mais difíceis. Então, escolha bem o produto que você tá comprando para ter certeza que ele está alinhado com o risco que você está disposto a correr. Porque, às vezes, você tem produtos que podem ser muito bons no médio e longo prazo, mas você pode ter umas pequenas janelas onde a performance não é tão boa e faz parte. Isso faz parte do processo de gestão. Então, tenta se adequar e ter certeza de que, quando você está investindo num fundo, qual o horizonte que você tem esses recursos, você precisa desses recursos ou não, para não, eventualmente, correr o risco de sair numa hora ruim. E, pegando na linha do que o Duda falou, tem uma máxima no mercado, que eu acho que a gente viveu, como o Rodrigo falou, a gente teve algum momento que a gente não sabia, a pandemia, tudo caiu, tudo acabou, mas teve um certo momento que o tamanho dos estímulos fiscais que os bancos centrais, os estímulos fiscais que os governos fizeram e os estímulos monetários que os bancos centrais fizeram, levou uma dúvida que chegou à recuperação em V, e aí teve um momento de que bastava você comprar qualquer coisa que tudo subia. E eu acho que esse momento passou. Então, a frase era, dependendo do vento, até tijolo voa. Eu acho que a gente já está num momento que não vai ter muito mais tijolo voando. Então, como o Duda falou, você vai ter que escolher os países certos, você vai ter que escolher os ativos certos, você vai ter que escolher as empresas certas. Porque não é simplesmente, porque o mundo está crescendo, deixa eu comprar que vai tudo andar.
Não é? Tem setores que são ganhadores, tem a palavra que é muito na moda, né? Disruptive, né? A coisa de tecnologia, setores que estão quebrando paradigmas, setores que estão sendo disruptados, vamos dizer assim, que são os setores que estão quebrando. Então, eu acho que esse momento mais turbulento que a gente está vivendo agora é um movimento que é a hora de escolher, ter muita humildade na hora de escolher as coisas, porque não necessariamente vai andar todo mundo igual. Você tentar olhar uma classe de ativos e achar que país emergente, compra moeda de qualquer país, de repente, num momento onde a taxa de juros está começando a subir, o juros dos Estados Unidos começou a subir, você vai ter que olhar o idiosincrático de cada país para ver se aquele país realmente é sólido ou não. Essas duas observações. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Acho que a gente passou... Quem está aqui assistindo a nossa live chegou no meio, acho que vale a pena você voltar, porque a gente falou de tudo. A gente falou de pandemia, cenário externo, risco de inflação, a gente falou de juro, falou de dólar, falou de tudo que o investidor tem que ter em mente para poder se posicionar agora nesse momento que está tão complicado, mas que ele tem que ficar de olho. Então, eu queria muito agradecer Eduardo Cotrim, Duda Rocha, Rodrigo Azevedo. Muito obrigada, já deixar vocês convidados para uma próxima aqui, que vai ser sempre um prazer recebê-los, vai ser sempre uma aula. A você que está em casa, deixe seu like, compartilhe com seus amigos que estão tentando entender o mercado financeiro, se inscreva no canal e clique no sininho. Eu vou fazer os 3 prometerem que vão voltar aqui, viu? Fique de olho. Obrigada, um beijo e até a próxima. Obrigado, boa noite a todos. Se cuidem aí, hein?